acho que uma jornalista nunca deixa de ser jornalista. E a primeira vez que eu fui a Chernobyl, fui como jornalista, no sentido em que queria absorver o máximo possível de toda a informação que iria por lá encontrar. Portanto, a ideia não era a partir de escrever um livro de ficção, nunca foi, eu nunca tive como objetivo escrever um livro de ficção. Mas depois de conhecer um bocadinho a realidade daquilo que aconteceu no acidente nuclear de 1986, senti necessidade de escrever sobre o tema. E achei que não teria, talvez, conhecimento suficiente para escrever um livro histórico sobre o tema. Porque eu acho que se sabe muito do que aconteceu, mas se sabe muito pouco do porquê de ter acontecido. Daí que achei que ficção talvez fosse um bom caminho. Já estando em Portugal, depois da primeira vez em Chernobyl, achei que precisava de ajuda. Fiz um curso de escrita criativa e aí sim, aventurei-me na escrita de ficção. A história começou a ganhar vida, comecei a escrever cada vez mais sobre algumas personagens que fui criando ainda do tempo em que estive em Chernobyl. Voltei 3 vezes à Ucrânia depois desta primeira vez, que aconteceu em maio de 2018, e dessas 3 vezes seguintes já fui com uma visão, talvez mais de escritor e menos de jornalista. Já ia à procura de alguns caminhos para algumas personagens que eu já tinha criado na minha cabeça. Eu comecei a escrever este livro em maio de 2018, logo na primeira viagem que fiz à Ucrânia, e terminei-o precisamente 2 anos depois, em maio de 2020. A primeira versão do livro. Na verdade, eu queria fazer uma série de alterações, o livro estava concluído, mas em maio precisamente nasceu o meu filho e eu precisei de fazer uma pausa estratégica antes de voltar a pegar na história depois de Chernobyl. Quando voltei a pegar na história, quase um ano depois, eu era uma pessoa diferente, acho que a maternidade mudou algumas coisas, o que foi bom também porque me permitiu fazer algumas mudanças em algumas personagens do livro. O processo de escrita criativa, eu nunca tinha passado por ele e portanto não sei se é assim com toda a gente, mas as coisas vão acontecendo, ou seja, a partir do momento em que eu idealizei a protagonista, a Sofia, a protagonista deste livro, acabou por ganhar vida própria e começou a cruzar-se ela com algumas personagens. Algumas personagens são, obviamente, pessoas com quem eu me cruzei, quer na zona de exclusão, quer em Slavutich, que foi a cidade para onde foram evacuadas as pessoas que saíram de Pripyat logo após o acidente. É uma cidade que foi construída em 2 anos, em tempo recorde, e para onde foram levados os desalojados de Pripyat. Eu, durante o tempo que estive na Ucrânia, das 4 vezes em que fui à Ucrânia, fiquei sempre alojada em Slavutich e fui conhecendo muitas pessoas que tinham passado pelo acidente nuclear ou que eram familiares de pessoas que passaram pelo acidente nuclear, e fui recolhendo muitas histórias e essas histórias foram-me dando origem a personagens que foram entrando no enredo da história inicial desta Sofia. Portanto, a Sofia foi-se reencontrando com personagens novas, o livro foi crescendo, ganhando uma dimensão cada vez maior e às tantas eu já não precisava de fazer um grande esforço porque as personagens quase que falavam entre si, criavam os seus próprios diálogos e eu era só o meio transmissor da história que estava a acontecer. Eu tinha apenas 4 anos quando aconteceu o acidente nuclear de 1986, portanto eu não tenho memórias daquilo que aconteceu, mas antes de viajar para a Ucrânia a primeira vez, fui tentar inteirar-me um bocadinho mais. Eu sabia muito pouco, sabia que tinha acontecido um acidente grave, que as poeiras radioativas naquela altura se espalharam por grande parte da Europa, mas tinha muito pouca informação sobre o que tinha acontecido. Fui tentar inteirar-me um bocadinho mais, fui tentar ver fotografias da altura do acidente. Curiosamente, uma das fotografias mais conhecidas pertence a um fotógrafo que se chama Igor Kostin. O Igor foi dos primeiros a chegar ao local, ele sobrevoou num helicóptero o reator que tinha explodido logo na manhã seguinte à madrugada da explosão. E eu deparei-me com mais informação sobre este Igor numa visita ao Museu de Slavutich. Foi também uma visita muito interessante porque o guia, o principal responsável pelo museu, é uma pessoa que viveu o acidente nuclear, mas
que não falava inglês e que conseguiu que a neta se deslocasse ao museu e me desse uma grande ajuda na tradução para eu perceber um bocadinho mais do que tinha acontecido naquela madrugada, porque o acidente aconteceu numa madrugada, aconteceu à 1h23 da madrugada de 26 de abril de 1986, mas inteirou-me um bocadinho mais deste Igor, que era uma personagem que me intrigava, primeiro porque era jornalista, porque era fotógrafo, e o que me foi dito foi que este Igor tinha relatos muito interessantes do que tinha acontecido, porque ele sobrevoou o local do acidente na manhã seguinte e ele dizia que na verdade não se via nada, não se sentia nada, mas ele tinha um sabor metálico na boca. E este sabor metálico é uma coisa muito constante nos testemunhos que eu fui recolhendo das pessoas que de alguma forma passaram ou viveram o acidente ou tiveram alguém da família envolvida no acidente. Ou seja, a radiação não se sente, a pessoa está altamente exposta e não tem noção nenhuma de que o está, mas havia pessoas que realmente sentiam este sabor a metal na boca e é a única indicação de que sentiam realmente alguma coisa da radiação. Mas pronto, eu não sabia muito sobre o acidente. À medida que fui explorando, fui percebendo que se sabe muito do que aconteceu, se sabe muito pouco do porquê de ter acontecido. Há muitas histórias paralelas, algumas dessas histórias estão também no livro, inclusivamente do chamado dedo americano, no que poderá ter acontecido naquela noite. No fundo, aquilo que a história nos diz é que foi uma conjugação de fatores. Houve uma falha técnica, houve uma falha humana e houve um reator que à partida já tinha problemas e já era altamente instável. A verdade é que aconteceu, milhares de pessoas foram afetadas, embora, e há também registro disso e há um monumento dedicado aos heróis de Chernobyl, aquilo que nós sabemos é que os mortos, digamos, as pessoas que sofreram no imediato foram apenas 30. Foram muitas mais nos meses e nos anos seguintes por causa da exposição à radiação, mas o número de mortes do acidente, o número oficial é de 30. E esses 30 rostos estão inclusivamente expostos num mural dedicado a eles na cidade de Slavutich. Chegar a Pripyat, que é a cidade mais próxima de Chernobyl, curiosamente não é Chernobyl a cidade mais próxima da central nuclear de Chernobyl. Chernobyl fica a 16 km da central nuclear, Pripyat fica a apenas 2 km. E era esta cidade que alojava os trabalhadores da central e as respectivas famílias. E eu visitei a cidade 30 anos depois da evacuação e há um misto de... É quase impossível não ficar impressionado com a dimensão da cidade, com o facto de estar tudo ao abandono, das coisas terem ficado como ficaram, porque a cidade foi evacuada em apenas 3 horas, 36 horas após o acidente, ou seja, em 3 horas eles conseguiram colocar 50 mil pessoas em autocarros e tirá-las da cidade, e a cidade ficou exatamente como está e como nós a vemos hoje. A única coisa que foi pedida aos militares foi que destruíssem portas e janelas para que mais ninguém voltasse. É impressionante chegar e ver, por exemplo, o supermercado. Nós conseguimos identificar tudo no supermercado, desde o carrinho de compras, às caixas, à secção da peixaria ou dos frescos, porque estão lá os expositores, simplesmente não têm nada, estão ao abandono. O mesmo acontece com um consultório médico, é possível perceber as estruturas, o mesmo acontece com o jardim de infância, o mesmo acontece com a escola primária. Nós percebemos exatamente o que é cada coisa, porque não está destruído, está simplesmente abandonado, e é essa sensação de abandono que choca, porque na verdade a primeira vez que eu estive na zona de exclusão foi na primavera, foi em maio de 2018, e estava tudo verde e tudo florido. Pripyat era uma cidade com muitas flores, mesmo antes do que aconteceu, e depois as flores voltaram, imediatamente a seguir não, mas nas primaveras e verões seguintes tudo voltou a ficar verde e tudo voltou a florir. Pripyat tinha 50 mil pessoas e tinha 30 mil pés de roseiras plantadas. Era uma cidade muito viva, muito dedicada à natureza. Era uma cidade construída para ser um bocadinho montra da União Soviética na altura, com enormes espaços verdes, com muitas infraestruturas, com tudo, e isso tudo continua bonito até hoje, simplesmente está abandonado e está a ser destruído com o passar do tempo, não destruído
como infelizmente tem acontecido recentemente com bombas que chegam da Rússia e tudo mais. Portanto, em termos de impressionar, não diria que impressiona no sentido de chocar, não há aquele choque de está tudo destruído, danificado, não. Impressiona sim o abandono, a sensação de impotência. Aquelas pessoas saíram com o que tinham nas mãos naquele dia e nunca mais voltaram. E ficou tudo assim. O supermercado, as cenas todas, ficou tudo com o que tinha. Acho que era um cheiro a podre nos dias seguintes. Tipo um cheiro nauseabundo. Porque ninguém levou nada. O pessoal levou a malinha, tipo, e disseram-lhes que no dia a seguir eles voltavam. Era uma questão de segurança e nunca mais ninguém voltou. E acho que isso também só se consegue numa União Soviética, porque num sítio qualquer, como é que metes 50 mil pessoas em autocarros e os tiras de uma cidade e ninguém contesta, ninguém diz nada, ninguém... Mas independentemente das circunstâncias em que se chega a Chernobyl, à saída toda a gente tem que passar por controlos de radiação. Ou seja, há controlos de radiação nos 5 km à volta do epicentro da explosão e depois novamente nos 30 km à volta do epicentro. Esses controlos são feitos também por militares. Todas as pessoas têm que passar numa espécie de um dispositivo de corpo inteiro em que é medida a radiação desde a cabeça até aos pés. Os pés normalmente são o local onde acumula mais radiação. Ninguém pode usar os pés desprotegidos nos 30 km da zona de exclusão, porque o solo ainda está muito radioativo. Curiosamente, se alguém acusar radiação, o que lhes é pedido é que lavem os pés. Há uma espécie de mangueira com pressão que é utilizada para fazer essa lavagem. Para quem não sabe, e isto até é um facto um bocadinho curioso, a radiação no imediato são poeiras, na verdade, são poeiras que ficaram no ar e que são fáceis de tirar com água. Desde que a pessoa não esteja altamente exposta durante muito tempo a essa radiação, consegue-se no imediato, com uma lavagem rápida, tirar essa radiação. Eu, além de Chernobyl e da zona de exclusão, conheci outras cidades da Ucrânia. Eu estive em Chernihiv várias vezes, aliás 4 vezes, que é aquela cidade por onde os russos entraram logo no primeiro dia de invasão, vindos da Bielorrússia. Chernihiv é uma cidade muito antiga, muito histórica, muito interessante. Eu estive também em Kiev. Kiev é uma verdadeira capital europeia, com todos os traços que nós conhecemos de uma capital europeia, muito mais voltada para o nosso estilo de vida do que para o estilo de vida que nós conhecemos como sendo da União Soviética. É uma cidade cosmopolita, com muitos restaurantes, cheia de vida. Eu estive inclusivamente em Kiev na altura do Natal Ortodoxo. Eles têm cânticos de rua, têm feiras de Natal. Os ucranianos são pessoas que gostam de receber e que sabem